Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, professor Sérgio aqui mais uma vez com vocês, então para mais um dia de estágio. Bom pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre algo que vocês vão ver quase todos os dias onde vocês estiverem trabalhando. Não importa se é um posto de saúde, não importa se é um consultório médico, não importa se é um hospital, vocês vão ver isso todos os dias, tá? O que é, professor? Pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a automedicação. O que é a automedicação? O nome já diz, né, pessoal? É quando alguém ele toma uma medicação sem uma orientação médica ou então farmacêutica, né? Sem um receituário aí. E o que acontece? Na verdade, pessoal, no nosso país é cultural, né? A gente tomar remédio sem ter orientação nenhuma. Exemplo, eu garanto que todos vocês que estão assistindo esse vídeo, se for abrir lá a gaveta, vocês vão ter dipirona, paracetamol, buscopan, né? E se eu perguntar quem que receitou? Ninguém, só fui na farmácia e comprei. Porém, pessoal, qual que é o problema da automedicação? A automedicação, ela pode levar até mesmo um paciente à morte, né? Por quê? Um exemplo assim, bem rápido, né? De um remédio que a gente toma aí todos os dias e aprendeu a tomar já quando era pequeno, com os pais, né? Com a mãe, a gente já aprende a tomar. É a dipirona. Pessoal, tem pessoas que eles são extremamente alérgicos à dipirona, entendeu? Então assim, se você pega e dá lá algumas gotas de dipirona para a pessoa alérgica, você pode acabar matando essa pessoa, né? E a pessoa tem tomado assim, sabe, como se fosse água, né? Qualquer dorzinha corre lá e toma dipirona sem saber se tem um tipo de alergia ou se pode ocasionar algum problema ou não, né? Antibióticos. Há alguns anos atrás, os antibióticos, você chegava, por exemplo, assim na farmácia e falava, você viu, eu tô com dor de garganta e tô precisando de um antibiótico. Aí o farmacêutico vendia, você tomava. Né? Você chegava, por exemplo, viu, acho que eu tô com uma infecção de bexiga, será que não é bom tomar um antibiótico? E você comprava o antibiótico e chegava e tomava. Você tava com uma ferida aberta, chegava lá, viu, eu tô com essa ferida aqui, será que não tem uma pomada com antibiótico para mim poder tomar? E eles acabavam vendendo e você passava. Mas qual foi o problema? O problema é o seguinte, pessoal, que as bactérias, elas começam a adquirir resistência, né? E aí o que acontece? A pessoa ia lá e começava a tomar, por exemplo, um antibiótico assim, bem clássico, deixa eu ver o nome, azitromicina, por exemplo. E o tratamento da azitromicina era 5 dias, um comprimido por dia, por 5 dias. O paciente dele tomava lá 2 dias, ele falava, tô bem, né, vou parar de tomar. E aí ele acabava parando de tomar essa azitromicina e o que acontecia? Aquela bactéria que estava no corpo dele, ela tinha pegado ali todos os dados, né, assim, falando a grosso modo para vocês entenderem. Ela pegava todos os dados da composição, por exemplo, da azitromicina e fazia ali uma proteção contra ela. Então, a próxima vez que esse paciente ficasse doente e precisasse tomar azitromicina de novo, a azitromicina já não ia funcionar mais no organismo dele. Por quê? Porque o corpo dele ficou resistente à azitromicina porque ele tomava errado, entendeu? Outras coisas também, pessoal, que pode acontecer muito, e não só a azitromicina, qualquer outro tipo de antibiótico pode acontecer isso, né? O organismo ficar resistente, né, àquele tipo de droga. Aí, assim, tem um exame de sangue que específico para isso, né? O laboratório vai lá, colhe o sangue, faz, um exemplo, 20 tipos de antibiótico. E ali ele vai ver o qual que ele é resistente e o qual não é resistente, entendeu? O que ele for resistente, o que o organismo for resistente, né? Porque ele já criou então ali como se fosse uma proteção contra aquele antibiótico para que ele não faça efeito, né, nas infecções aí, tá? Pelo uso errado, muitas vezes, né, dos antibióticos, tá bom? Outra coisa, pessoal, que acontece muito, a dona Maria, minha vizinha, ela tomava o remédio para o coração e, nossa, para ela foi bom, ela tomou e melhorou. E aí, o seu José escutou a história e falou assim, bom, então já que para Maria foi bom, vou começar a tomar também. E ele começa a tomar daí esse mesmo antibiótico e acaba tendo problema, né? Por que ele acaba tendo problema? Porque ele
apresentou então ali uma reação alérgica ou algum outro problema que para Dona Maria não acontecia nada e para ele acabou acontecendo, entendeu? Então por isso que tem que ter orientação médica ou do farmacêutico, né, para ver também se não tem interação medicamentosa. Ô professor, o que é interação medicamentosa? É quando a pessoa já toma uma medicação e vem tomar outra por cima e uma pode atrapalhar o efeito da outra, ou mesmo pode até acontecer delas brigarem, né? A grosso modo dizendo aí para vocês, pode até acontecer delas brigarem e fazer então com que faça mal para essa pessoa, tá? Outro problema, pessoal, da pessoa tomar então antibiótico ou qualquer outro tipo de medicação assim, sem um receituário médico, um acompanhamento, né, de forma ou farmacêutico, né, é que as medicações, pessoal, elas podem ser tóxicas. Não só a medicação comprada em farmácia por sintética, né? Ah, não, essa é sintética, não tem problema. Só essa que faz mal, a natural não faz, viu? Tem natural que faz mal também, que pode intoxicar o paciente aí de forma grave, entendeu? E então, pessoal, por isso que tem que ter orientação, tá? E você, assim, falando, né? E essa intoxicação, ela pode trazer inúmeros problemas e também pode existir uma sobrecarga hepática, ou seja, o fígado dessa pessoa, ele é o responsável, né, por poder fazer, por sintetizar, ou seja, por separar, para poder absorver ali a medicação. E a pessoa começa a tomar muita medicação, ele pode acontecer então do fígado dele ficar sobrecarregado e ter até uma hepatite, né? Por causa do uso aí errado de remédios, tá bom? Outra coisa que acontece muito, pessoas com úlceras, né? Eu tenho uma úlcera gástrica, mas eu nem sei se tem ou não, tenho uma dorzinha de estômago, mas assim, tenho dor na coluna também. Então eu vivo tomando algumas medicações para coluna, né? Algumas medicações compostas por algumas outras medicações que fazem com que essas úlceras elas possam aumentar de tamanho. Um exemplo, eu não queria falar o nome, mas vou falar. Um exemplo de clofenaco, né? O paciente ele pode tomar ali e pode acabar com que ele tenha um rompimento do estômago, né, ou do intestino, levando mesmo esse paciente a óbito, tá bom? Em casos mais graves aí pode levar esse paciente a óbito, tá? Outra medicação, pessoal, que é super perigosa, né? Não vou falar assim, bom, mas eu tenho que falar. É aquele AS, que todo mundo conhece e costuma tomar. Então, o paciente que tem aí algum problema também de lesão já no estômago, se ele começar a tomar demais essa medicação, ele pode acabar agredindo a parede desse estômago, né? E pode acabar perfurando o estômago desse paciente. Então, tem que tomar muito cuidado, né, com o uso aí incorreto de medicamentos, tá? Nos hospitais, pessoal, quem está internado às vezes vai solicitar medicação. Eu tô com dor, será que eu não posso tomar? Que não sei o que. Não pode. Posto de saúde, vão chegar a pedir medicação? Não pode a gente dar sem ter uma autorização, tá? Do farmacêutico ou do médico, tá? Laboratórios, né? Também vai chegar pessoas pedindo medicação. Porém, pessoal, nós temos que ser éticos profissionais, né? E fazer o nosso trabalho, que é o cuidar. Administrar a medicação, cuidar. Agora, quem vai ver isso aí sobre a medicação, qual vai fazer interação, qual não vai, qual é que o paciente deve tomar ou não, esse é o médico ou então o farmacêutico, tá? Isso aí é responsabilidade deles, tá? Pessoal, quais as orientações de enfermagem a gente deve fazer? A gente deve trabalhar, pessoal, a educação continuada, né? Ou seja, a gente precisa acabar deseducando a ideia, né, esses pacientes da ideia de que qualquer coisa ele possa ir lá e já comprar um remédio e tomar aí assim sem autorização, sem receituário médico, né, ou orientação farmacêutica, tá? Nós temos então, pessoal, que orientar esse paciente que ele não deve tomar essas medicações sem receituário, sem acompanhamento, né, que deve fazer o uso das medicações em horários corretos, né, que deve ter esse acompanhamento aí para que não possa acabar prejudicando a vida desse próprio paciente, tá? Então assim, sempre, pessoal, observem isso, tá? Levem aí para a vida de vocês que essas orientações de enfermagem elas são bastante importantes, tá? Chega o paciente, por exemplo, que é vocês que atendem o paciente, o técnico, o auxiliar de enfermagem, né?
atende o paciente ali de imediato. O paciente chega lá, então eu tô tomando o remédio aí, mas estou sem ordem, tô tomando porque eu comprei na farmácia, achei que fez bem, ou meu vizinho que passou para mim. Então, assim, a gente tem que acabar tomando cuidado aí com essa tomada de medicações erradas, tá? Pessoal, creio que nosso estágio de hoje seja somente mesmo falar um pouquinho sobre o uso e abuso aí dessas medicações, que também são drogas, né? Medicações são drogas, pessoal, tá? E a gente só falar um pouquinho sobre isso e levar aí para nossa vida, tá? Que a gente não deve medicar ninguém, tá? A gente administra aquilo que foi prescrito, desde que a prescrição também esteja certa. Porque às vezes pode acontecer, por exemplo, do médico, né, prescrever aí uma medicação que não esteja dentro, né, do que é para ser feito. Exemplo, vias de administração. Né? Às vezes ele pede, por exemplo, uma medicação que só pode administrar intramuscular, pede para fazer endovenosa. Então, assim, a gente tem que ter conhecimento de que existem medicações, né, que podem e as medicações que não podem fazer. Ah, professor, mas como que eu vou guardar tudo isso na cabeça? Tem que ler, pessoal. Ler os frascos de medicação, tá? Eu vou pegar, por exemplo, ali um frasco de medicação para poder administrar uma ampola, eu tenho que ler qual que é a via de administração dela, tá bom? E aí, para que eu não venha ter problema, tá? Pessoal, então eu creio que o nosso estágio de hoje seja esse. Tenham todos aí uma boa tarde, tá? E até amanhã, tá bom? Tá no finalzinho já, né? Mas a gente já encerra já mais essa etapa da vida de vocês, logo vocês estão formados auxiliares aí, né? Então até mais, pessoal.